Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar muito sobre o Corinthians aqui nesta tarde de terça-feira. Reunião marcada, tá? Conselho Deliberativo convoca reunião para dia 22, tá, fiel? O Corinthians terá reunião dia 22 agora para a votação do possível impeachment de Augusto Melo. Vamos falar muito sobre este tema. Vamos falar também sobre a perspectiva do Corinthians para a estreia do Paulistão e Luciana Costa vem ou não vem. Vou trazer essas informações para vocês agora aqui no canal do Corintianeiro. Peço humildemente para você já chegar deixando o seu like, não custa nada, totalmente gratuito e vai me ajudar muito. Já aproveita e se inscreva nesse canal para vir fazer parte desta família também. Combinado, fiel? Então chega de enrolação, já quero iniciar aqui falando sobre esta polêmica, né, que está gerando aí uma grande preocupação entre nós corintianos, que é essa convocação para essa reunião, para esse possível impeachment do Augusto Melo, que a gente já sabe o porquê, que é em consideração o que aconteceu com o Avaí de Bet, um suposto laranja que eles falam nas intermediações das negociações que geraram 25 milhões, e esses 25 milhões foi parar em uma conta fantasma, uma empresa que não existe. Estou aqui para dizer para vocês com todas as palavras o seguinte: na época da Avaí de Bet, que houve essa polêmica, eu consultei um advogado e trouxe o áudio do advogado, coloquei aqui para vocês ouvirem, que disse exatamente as seguintes palavras: intermediações são completamente lícitas, não são ilícitas. Então, se um amigo seu está vendendo uma fazenda ou quer entrar com uma parceria com a Chevrolet, ou quer entrar com uma parceria com a Nike, ou quer entrar com uma parceria com a Mizuno, e chama você para intermediar o negócio, se você tiver alguma ligação, você vai receber uma comissão por isso, e isso não é ilícito, isso é totalmente lícito, tá, fiel? Não é ilícito. E foi isso que aconteceu. O Corinthians teve um intermediário que ajeitou aí, vamos dizer assim, Avaí de Bet e Corinthians, que conseguiu juntar os dois em um possível acordo, um acordo que foi muito bom para ambas as partes, tá? Porque a Avaí de Bet tinha um patrocínio bom e ninguém conhecia a Avaí de Bet, que foi bom também, que ela começou a patrocinar o Corinthians, todo mundo passou a conhecer, e o intermediário recebeu uma comissão por isso, que foi 25 milhões de reais. A partir do momento que o Corinthians paga a comissão para o intermediário, o que ele vai fazer com o dinheiro não é de responsabilidade do Corinthians, tá? Isso pelo menos foi o que o advogado trouxe na época. É totalmente lícito, não é ilícito intermediações e recebimento de comissões em negócios, tá? E foi isso exatamente o que aconteceu. Augusto Melo pagou, aí depois foi descobrir que esse dinheiro foi por um destino estranho e aí eles estavam acusando o Augusto Melo de ter participação nesta comissão, que é um dos motivos para o Augusto Melo estar no banco dos réus aí na causa da Avaí de Bet para esse possível impeachment. Fiel, eu sempre deixei claro o seguinte: eu apoio o Corinthians, eu não apoio o presidente A ou o presidente B. Eu estou com o Augusto Melo porque o Augusto Melo trouxe esses recursos para o Corinthians que a gente não via há anos. O Corinthians está 6 anos sem ganhar título. Desculpa, Fiel, ainda minha garganta tá ruim. O Corinthians está há 6 anos sem ganhar títulos. O Corinthians há 6 anos não é protagonista de nada. O Corinthians foi eliminado por Ituano dentro da Neoquímica Arena, no campeonato mais longe que a gente chegou, foi numa semifinal de Paulista, e fomos eliminados por Ituano dentro da Neoquímica Arena. Fomos desclassificados na fase de grupo de Libertadores após 40 anos. Quase fomos eliminados com um time de Série C na Copa do Brasil, vocês lembram? Que aí... Desculpa, Fiel, não vou voltar o vídeo, tá? Quem dispensou, na época, se eu não me engano, era o Fernando Lázaro, ele trouxe o Cuca às pressas e o Cuca conseguiu classificar o Corinthians no segundo jogo. Então, o Corinthians bateu recordes de vergonha com a renovação e transparência, e durante 6 anos o Corinthians briga para não cair no Campeonato Brasileiro, e isso é inadmissível. O Augusto Melo trouxe recursos infinitos para o Corinthians, valorizou a nossa camisa, conseguiu patrocínios com pagamentos altíssimos. O Corinthians tinha BMG com míseros 36 milhões anuais, sendo que o Corinthians, com o Augusto Melo, conseguiu trazer a Avaí de Bet, que tinha um bom pagamento, a Esporte da Sorte agora e várias outras empresas valorizou a camisa do Corinthians, tanto é que valorizou que a Telecena saiu, não conseguiu pagar, o valor é alto. A Corinthians também, ele conseguiu fechar os direitos de televisão a 300 milhões anuais, tá, fiel? Diferentemente, o Corinthians estava à mercê da Globo aí, capacho do Flamengo, sempre ganhando a menos. O Augusto Melo barrou isso aí, conseguiu valorizar direitos de televisão,
fechou aí com uma TV holandesa que pagou 17 milhões ao Corinthians. O Corinthians teve recursos, cara, gigantes. Fora que o Augusto Melo montou um time maço do Corinthians, cara. A primeira janela não foi boa, é verdade, mas também não é fácil você fazer uma reformulação. Ora, fiel, foram dispensados praticamente todos os jogadores. Ficou Romero, Fagner e Cássio daquela velha guarda, tá? E mesmo assim, hoje já saiu o Cássio, já saiu o Fagner, ficou lá o Romero, que ainda dá o sangue pelo time. Então daquele velho time não ficou ninguém. Não é fácil você trocar todos os jogadores e o time já chegar ganhando tudo. Isso leva tempo. Existe um processo para isso. A primeira janela não foi tão boa, mas na segunda janela deu fruto, tá, fiel? Deu fruto as contratações. Tanto é que o Corinthians aí no final do Brasileiro, porque ele já estava ruim, conseguiu emplacar 9 vitórias seguidas. Estamos classificados para uma pré-Libertadores, graças ao Augusto Melo. Foi junto com o Fabinho Soldado e sua equipe, conseguimos aí fazer contratações de peso. Memphis hoje tem o maior salário do Brasil, no time que mais deve no Brasil, segundo a mídia lacradora. Então, é um Corinthians valorizado. É um Corinthians hoje que vai jogar quinta-feira e você vai estar muito mais animado a assistir do que se fosse na época da renovação e transparência. Um time que não chutava gol, um time que jogava por uma bola o tempo todo. Então, esse Augusto Melo conseguiu valorizar este Corinthians, tanto futebolisticamente, também como extra-campo, também com grandes patrocínios. Então, pra gente hoje estar do lado do Corinthians, a gente tem que estar do lado do Augusto Melo. Como que a gente vai defender a exclusão desse presidente? Como que a gente vai defender a interrupção deste trabalho? E é isso que a oposição quer. Fiel, o Corinthians tem que pagar 43 milhões de reais pela negociação com o Bertolucci referente ao Ramiro. Isso porque foi 26 milhões, geraram juros de 43 milhões. O juiz deu 3 dias para o Corinthians pagar, ou senão terá suas contas bloqueadas. Essa dívida não é do Augusto Melo. O André Cury está processando o Corinthians também aí por valores gigantes, que também não é culpa do Augusto Melo. O Augusto Melo está respondendo por dívidas da gestão passada. Não estou falando que é o caso do impeachment, mas olha o tanto de dívida, confissões de dívida que o do William Monteiro Alves fez. Mesma coisa se você é presidente de uma empresa e quando você vai sair, você assina, olha, eu devo pro fulano, devo pro ciclano, paga. Não existe isso, você tem que ter uma raiz, você tem que ter uma base daquela dívida, o porquê daquilo. Então cometeram inúmeras infrações e nunca tiveram no banco dos réus para um possível impeachment igual Augusto Melo está. Por isso que na primeira votação, em que o Augusto Melo conseguiu eliminar, tava inumerosos torcedores do Corinthians lá em frente, tá? Do Parque São Jorge, estavam lá vibrando junto com o Augusto Melo quando conseguiu eliminar e protestando antes da votação, antes de conseguir eliminar. Porque estamos com o Corinthians. E para estar com o Corinthians hoje, é impossível você não estar junto com o Augusto Melo, porque ele está valorizando esse time. Agora, uma vez que for aprovado que o Augusto Melo teve participação nesta comissão, aí não é nem impeachment, é cadeia. Você tá entendendo? Porque eu defendo o Corinthians, eu não defendo o presidente. Só que abriu investigação policial, abriu o que vocês imaginar, e não foi provado nada contra o Augusto Melo. E intermediações, comissões, é totalmente lícito no Brasil, não é ilícito. Então por que ele está respondendo pelo impeachment? Ah, as contas não fechou. O Corinthians precisava realizar investimento para o Corinthians brigar nos principais campeonatos. O Corinthians precisava de um respaldo, precisava encarar, precisava ir no mercado da bola. Quantas e quantas vezes o William Monteiro Alves e André Sanches fecharam no vermelho e muito. Então não é motivo porque ele não cometeu crime de grande responsabilidade para estar no banco dos réus. Então realmente é um golpe. Fiel, a votação será primeiro do Conselho Deliberativo. Em outras palavras, o Conselho Deliberativo é onde tem a maioria da oposição. Com certeza o Augusto Melo vai perder essa primeira votação, mas não acaba aí. Depois tem a votação dos sócios, que é onde a gente está com nossa maior esperança, porque o Augusto Melo, eu acredito que os sócios, o Augusto Melo pode ter mais votos do que a oposição aí, que é o Conselho Deliberativo. Fiel, mas é motivo de preocupação, porque sempre eles têm manobras políticas, então a gente tem que ficar esperto, acompanhar essas votações de perto e ver o que é melhor para o Corinthians, tá? A reunião será presencial. Eles queriam marcar uma reunião por internet, por causa da pressão da torcida na primeira reunião, tá? Então eles não queriam nem aparecer. Os covardes queriam voltar na sua casa, não queriam nem ir lá,
mas vão ter que ir lá fazer a votação e com certeza vai ter protesto da torcida. Protesto, fiel, o protesto é válido, violência, eu não aprovo, violência não é válido. Protestar e mostrar a verdade, sim. Violência nunca é o caminho e eu espero que o Augusto Melo consiga aí continuar no poder do Corinthians. Tem que dar continuidade nesse trabalho, certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Lembrando que o Corinthians joga depois da manhã, tá? Acredito que o Corinthians terá os seus principais reforços, tirando o Breno Bidon, que segue com a seleção. Temos o caso de renovações de contrato, que ainda não bidou. Hugo Souza, por exemplo, não saiu no boletim informativo da CBF. Erro do Corinthians, porque já renovou, já comprou o Hugo. Faz tempo que o Hugo está de contrato novo. E por que Thiago ainda não saiu? Erro do Corinthians, erro totalmente grave. Romero, a mesma coisa. A gente tem o caso do Maicon, mesma coisa, mas o Maicon ainda, eu acho que eles não está apto para jogar. Novidade é o Diego Palacios inscrito e Pedro Raul, que também não foi inscrito, trouxe essa novidade no vídeo de ontem. Fiel, a perspectiva nossa tem que ser a maior possível no sentido de viemos de 9 vitórias seguidas, porque não temos perspectivas de contratações, não é verdade? O Corinthians não contratou ninguém até agora, inclusive de todo esse tempo que eu tenho este canal no YouTube, inclusive este canal está completando quase 1000 vídeos na plataforma, tá? Estamos chegando aí deste número maravilhoso, que aí já é uma jornada, uma história aqui na plataforma, tá? Então o canal está prestes a fazer aniversário aí. Então, fiel, de todo esse tempo que eu trabalho aqui com o Corinthians, eu nunca vi um mercado da bola tão, vamos dizer assim, apático do Corinthians. O Corinthians está caminhando a passos lentos e muito lento. O Corinthians, os jogadores são poucas consultas, são poucos nomes que estamos trazendo aqui, porque realmente o Corinthians não está negociando. E que não muda a palavra do Fabinho Soldado. O planejamento do Corinthians, pelo que me foi passado, seria de 2 a 3 jogadores. O Corinthians procura um midiático, a fim de causar o mesmo efeito que o Memphis causou, e jogadores de posição, ou um atacante, ou um zagueiro, ou um lateral. O Corinthians não vai no mercado da bola para contratar 5, 6 atletas, esquece. É no máximo 2 jogadores que vai vir, acredito que um zagueiro e aí um meia ou um atacante, tá, fiel? O Corinthians deve iniciar a temporada com esse time apostando de como o time terminou aí no Brasileirão passado, com 9 vitórias seguidas. O Corinthians espera que esses jogadores mantenham a mesma pegada que estava mantendo aí no Brasileirão de 2024. E assim nós esperamos, porque não contratamos, então temos que confiar no nosso elenco que tem, que é um elenco bom, é um elenco preparado, mas sim tem algumas peças de reposição. E é com este pensamento que eu venho trazer informações aqui para vocês sobre o mercado da bola, aproveitar o gancho que a galera tá perguntando sobre o Luciano Acosta nos comentários. Fiel, este vídeo eu tô gravando, ele vai sair 6h30, 7 horas da noite, tá? 6 horas da tarde, vai. E eu tô gravando esse vídeo bem antes das 6, porque eu tenho compromisso esse horário, então eu vou deixar programado. Qualquer coisa que aconteça com o Luciano Acosta nesse intervalo, e eu te falar aqui da notícia atual que tem nesse momento do Luciano Acosta, aí vocês desconsideram, tá? Porque esse vídeo está sendo gravado mais cedo. A última informação que eu recebi aqui nesta tarde de segunda-feira é que até o presente momento ele também não tinha se apresentado ao Cincinnati. Não apresentou no dia que tinha que apresentar e até o presente momento não se apresentou, porque ele está em negociação. Tem negociações com o Corinthians? Tem. Negociação por empréstimo? Sim. O Corinthians pode melhorar esta negociação a via de dinheiro com o Cincinnati, com a volta da Esporte da Sorte? A resposta é não, porque o Corinthians está totalmente empenhado em pagar esses 43 milhões de reais para o Juliano Bertolucci, uma dívida do Willian Monteiro Alves, uma dívida da renovação e transparência. Então o Corinthians, que poderia estar contratando, poderia estar usando esta verba para chegar reforços que falta, o Corinthians tem que pagar a dívida para empresário, porque senão vai ter suas contas bloqueadas, porque senão não consegue pagar elenco, porque senão não consegue movimentar a conta e não consegue movimentar as negociações por causa da renovação e transparência. Então, o que poderia oferecer para um Luciano, para um Cincinnati, para uma possível compra do jogador? A resposta é não. As informações que eu tenho é que o Corinthians está focado em pagar o Juliano Bertolucci, porque o juiz deu 3 dias de prazo. Óbvio que o Corinthians tenta dividir e vai tentar dividir, mas mesmo assim é uma grana que o Corinthians não vai poder usar ali no mercado, vai tentar sim pagar o empresário dividido aí para não ter suas contas bloqueadas, que isso é muito importante. Detalhe, o Corinthians continua tentando um empréstimo do jogador.
Se conseguir um empréstimo, aí sim é uma boa informação, é uma boa notícia, porque o Luciano Acosta ele tem o desejo de jogar no Corinthians pela vitrine que esse time é, tá, filho? Esse time tem uma vitrine maravilhosa. Já dei exemplos aqui para vocês do porquê. O Corinthians é grande por si só, tem o Memphis, é um time que está na mídia, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e isso desperta o interesse do jogador vir jogar, fora que o Corinthians vai disputar Libertadores e entre outros campeonatos, tá? Só que, mais uma vez, o Atlético Mineiro aparece na cola do Corinthians como uma pedra no sapato, porque o Atlético Mineiro, não sei de onde está vindo a grana deles, mas estão aí praticamente certo com o Sérgio Ramos, e tem proposta para o Luciano Acosta, inclusive uma proposta muito boa financeira, não só para o Luciano Acosta, mas também para o Cincinnati, que pode atrapalhar o Corinthians nessa negociação, tá, fiel? Negociação com o Corinthians com o Luciano Acosta hoje é boa. É uma negociação, desculpa mesmo, fiel, que não está no início. Ela está intermediária, mas o Atlético está com dinheiro e futebol é business, tá? Então estou aqui aguardando. Qualquer informação nova eu trago para vocês sem sombra de dúvida. O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!